A política adotada por Parente na Petrobras desde outubro de 2016 elevou o preço dos combustíveis acima dos internacionais. Preços altos e variação diária em função dos preços do petróleo, da cotação do dólar e da estimativa do custo de internação, apesar do petróleo ser produzido e refinado no Brasil. Essa política levou ao aumento das importações de derivados e das exportações de petróleo cru, trouxe prejuízos aos consumidores e à Petrobras e culminou com a greve dos caminhoneiros. A greve trouxe prejuízos de 15 bilhões de reais. O governo federal adotou o programa de redução de impostos e subvenção aos produtores e importadores de diesel de 13,5 bilhões de reais até o final de 2018. A Petrobras, ao perder o mercado doméstico, passou a exportar mais petróleo cru, ao invés de processá-lo nas refinarias brasileiras, que passaram a operar com alta ociosidade. Com o diesel caro encalhado, a estatal precisou reduzir a carga de petróleo e a taxa de utilização do Parque de Refino Nacional foi de 72% no primeiro trimestre de 2018. Você sabe por que o preço do combustível aumentou tanto nos últimos 2 anos? Conhece quem se beneficia e quem perde com a política de preços dos combustíveis? A AEPET, que defende a Petrobras em favor da maioria dos brasileiros e do desenvolvimento do Brasil, vem neste vídeo esclarecer esse assunto que é de interesse de todos os brasileiros. A Petrobras é capaz de suprir o mercado doméstico de derivados praticando preços mais baixos que o mercado internacional e ainda assim obter bons resultados compatíveis com seus pares na indústria internacional. Porém, a política adotada desde 2016 prejudicou não apenas os consumidores brasileiros, como também a própria Petrobras. Vamos explicar. Sob a administração de Pedro Parente, a Petrobras adotou uma nova política de preços a partir de outubro de 2016, que praticou preços mais altos que as referências internacionais, viabilizando a lucratividade da importação por concorrentes estrangeiros. Com o diesel caro e encalhado, a Petrobras perdeu mercado, o que resultou na ociosidade das suas refinarias em até 1/4 da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou enquanto a importação de derivados bateu recordes. Quem ganhou com isso? Em números, para sermos exatos, o diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 correspondia por 41% do total, em 2017 chegou a 82% do total importado pelo Brasil. Para que você entenda a diferença na política de preços praticada anteriormente e essa adotada na administração de Parente, entre 2011 e 2014, o preço do diesel aos produtores e importadores no Brasil oscilou entre 0,88 e 1,02 vezes no mercado internacional. Em 2016, chegou a 1,67 vezes e de janeiro a outubro de 2017 ficou 1,5 vezes mais caro em comparação com o diesel no mercado internacional. Em 2015, 2016 e 2017, observa-se a elevação do preço relativo do diesel e a redução da ocupação do refino no Brasil. Em 2016, 24% da capacidade de refino nacional ficou ociosa. No primeiro trimestre de 2018, a ociosidade chegou a 28%. A pergunta que não quer calar é: se a Petrobras perdeu mercado, ficou com suas refinarias ociosas, enquanto os consumidores brasileiros pagaram preços relativamente maiores em comparação com o mercado internacional, quem ganhou com a política de preços da Petrobras? A resposta é simples. Ganharam os refinadores norte-americanos, os traders internacionais, os importadores de capital privado, os produtores de etanol e as distribuidoras privadas. A política de preços prejudicou não só a Petrobras, através da redução de sua receita de vendas e ociosidade do Parque de Refino Nacional, mas principalmente os consumidores brasileiros, que passaram a pagar pelos combustíveis preços acima da sua referência no mercado internacional. Na costa do Golfo do México, dos Estados Unidos, o SGC, de onde se origina grande parte das exportações de diesel e gasolina para o Brasil. A própria companhia reconheceu nos seus balanços trimestrais o prejuízo na geração de caixa decorrente da política de preços inaugurada por Parente. Aqueles que defendem a nova política de preços da Petrobras apontam para os subsídios ao consumidor concedidos entre 2011 e 2014. Neste período, a Petrobras não transferiu a elevação dos preços no mercado internacional ao consumidor brasileiro. Houve transferência de renda petroleira ao consumidor.
A verdade é que a geração de caixa da companhia nesse período foi bem alta, sempre superior aos 25 bilhões de dólares e compatível ao desenvolvimento empresarial histórico da companhia e compatíveis com seus pares na indústria internacional. Diante desse cenário, o inevitável aconteceu em maio de 2018. Deu início à greve dos caminhoneiros que protestaram contra os preços altos do diesel, a paralisação durante 11 dias e resultou, segundo o Ministério da Fazenda, em um prejuízo de 15 bilhões de reais para a economia. Diante da greve dos caminhoneiros, assistimos, lemos e ouvimos repetidamente na grande mídia a falácia de que a mudança da política de preços da Petrobras ameaçaria sua capacidade empresarial. Porém, o que aconteceu foi completamente diferente. Após a greve dos caminhoneiros, com preços mais baixos para os combustíveis, a Petrobras retomou parcialmente o mercado doméstico brasileiro de derivados, propiciando custos menores para a população e aumento da lucratividade para a companhia. O lucro operacional do segmento de refino aumentou de 3,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2018 para 7,2 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2018. Um aumento acima de 90% na lucratividade através de preços menores na refinaria. Diante do deslocamento dos combustíveis importados, o fator de utilização do parque de refino da Petrobras no Brasil atingiu 81% no segundo trimestre de 2018. O que representa um avanço de 9 pontos percentuais na comparação com os primeiros 3 meses do ano e de 3 pontos em relação a igual período de 2017. Por outro lado, o aumento da carga processada nas refinarias reduziu a exportação do petróleo cru. A AEPET defende que a Petrobras, como uma empresa estatal, existe para contribuir com o desenvolvimento do país e para abastecer nosso mercado aos menores custos possíveis. Entendemos que uma empresa estatal pode e deve ter outros objetivos, além de maximizar seus lucros no curto prazo, postura típica das multinacionais privadas controladas por agentes do sistema financeiro. O desenvolvimento e a segurança energética nacionais devem ser as prioridades da Petrobras. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do custo de importações e, ainda assim, obter níveis de lucro compatíveis com a indústria para sustentar uma elevada curva de investimentos que contribuem com o aumento de renda e dos empregos no país. No entanto, a política de preços dos combustíveis pode impedir que a Petrobras exerça seu potencial competitivo para se fortalecer e contribuir positivamente com os indicadores econômicos do país.